Existem várias etapas e métodos durante um processo criativo. Cada profissional, seja ele um designer, um arquiteto ou um VM, tem os seus próprios métodos. E esse vai ser o nosso tema de hoje, aqui do Happy Hour Vitreio. E para falar sobre isso, eu estou convidando o Pedro Domingues, que é da Vaga Arquitetura. Bem-vindo, Pedro. Obrigado, Rodrigo. Muito feliz aí com o convite. Agradeço aí a oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho. Já adianto que nós somos um escritório dedicado exclusivamente a esse tipo de projeto, mas ao mesmo tempo acho que isso é legal, que coloca a gente numa posição privilegiada de entender tanto como funciona o processo de tomada de decisão das pessoas físicas, das pessoas físicas em vários tipos de situação. Isso nos coloca, nos dá um entendimento aí de como é o comportamento dessas pessoas na hora do momento de compra e ajuda a gente bastante também na concepção, no processo de criação dos projetos para comercial, varejo, hospitalidade, clientes PJ em geral. Legal. Bom, a gente se conheceu há bem pouco tempo, acho que tem nem uma semana que a gente se conheceu num evento, que era até o lançamento de um produto de varejo, né, a gente pode chamar assim, mas o que eu achei muito interessante é a forma, você está dizendo aí que nem sempre, não é o foco varejo, né, faz outras áreas, outros segmentos, mas vocês têm um projeto, um processo criativo bastante interessante. Que foi por isso até que eu convidei para você vir falar e tudo, que é legal. Mas primeiro eu quero que você fale um pouquinho quem é o Pedro, que é a Vaga Arquitetura. Bom, vamos lá. Eu sou Pedro Domingues, sou um dos sócios do Vaga, né? O sócio é o Pedro Faria. E esse está sendo um ano bem importante para a gente. A gente está completando 10 anos de atuação. Parabéns. Obrigado. Não é qualquer empresa que sobrevive 10 anos, você sabe, é difícil. É difícil. Mas estamos aí, e animados para os próximos 10. Mas a gente, escritório de 10 anos, a gente nasceu numa garagenzinha em Pinheiros, foi nosso primeiro espaço. Inicialmente éramos em 3 sócios, arquitetos recém-formados, nós 3 estudamos no Mackenzie, tivemos cada um uma experiência internacional aí, para a Holanda, o Fernando, que é nosso sócio, ficou na Espanha, o Pedro para a Escócia, nós 3 voltamos, terminamos a graduação e já no último ano da graduação já tínhamos alguns projetos juntos, de arquitetura mesmo, para serem construídos, né? Então foi um movimento muito natural, assim, a criação do escritório, 3 jovens aí entusiastas, com sede, né, de fazer e acontecer, isso é bom. Ao mesmo tempo inexperientes, né, então tudo que a gente sabe, tudo que a gente aprendeu ao longo desses 10 anos foi muito na marra, assim, quebrando a cara mesmo, mas foi muito gratificante, assim, muito legal, assim. A gente nasceu aí com a premissa de trabalhar justamente no seu escritório de nicho, né, de trabalhar com desafios diferentes, seja em termos da escala dos projetos, dos tipos de projeto e principalmente dos tipos de cliente, né? Quando a gente fala no fundo a gente está fazendo sempre a mesma coisa, né? Traduzindo conceitos abstratos ou questões funcionais em espacialidade, em atmosfera. Mas a abordagem para cada tipo de cliente, cada tipo de projeto sempre é diferente, né? Então, para cada situação a gente tem um processo criativo ajustado para aquele tipo de cliente de situação. Você comentou da Sul, foi um projeto muito legal que a gente acabou fazendo um processo criativo específico para eles, desenhando um processo criativo específico para eles, e que a gente tem utilizado isso na maioria dos projetos aí, tanto corporativos quanto para projetos comerciais, né? Legal. Bom, nesses 10 anos vocês fizeram muitos projetos residenciais, como você tinha comentado comigo, mas aí de repente surge o desafio de um projeto de varejo. Como foi para vocês a hora que chegou o primeiro projeto de varejo para fazer? O que passou na cabeça de vocês? Olha, foi um desafio diferente. No fundo, como eu falei, né? As informações que você tem que extrair, muitas vezes são abstratas, né?
Obviamente que entram as questões funcionais, Sim. mas são questões abstratas, seja no projeto residencial, que você entra na intimidade ali dos moradores, da família, na rotina, e até nos gostos, né, nas vontades, as preferências, né, nos que nem sonhos. sempre entre si as pessoas estão alinhadas, então a gente fica meio no meio ali, fazendo um trabalho quase de psicólogo. E no caso de marcas, na verdade, eu acho até é mais desafiador, porque entram outras questões, né? Existe uma preocupação com a comercialização, o sucesso comercial ali do projeto e a arquitetura alavancar vendas, no fundo, né? Mas é um pouco mais diferente, mais fácil, que eu digo que o processo de tomada de decisão é menos emocional. Sim. Então, a gente... as decisões são mais pragmáticas, e normalmente as marcas têm mais no papel, mais definido, né? Mais o que elas querem, o que elas precisam. o que elas são. As pessoas não têm isso. Então, a gente, quanto mais estruturada, vamos dizer assim, a marca, quanto mais ela tem um conceito fechado, isso facilita o nosso trabalho, porque nosso trabalho, no fundo, é traduzir essas missão, valores, materializar conceito, e principalmente os objetivos da marca com a arquitetura, né? Traduzir aquilo em espacialidade, criar espaços aí que sejam transformadores e interessantes para esse consumidor, que hoje em dia, cada vez mais, levar as pessoas para dentro de uma loja é um desafio, né? Então, o espaço, a gente tem a obrigação de sair do convencional, de tornar a visita àquela loja, aquele espaço, qualquer que ele seja, interessante, enriquecedora e complementar a experiência digital, por exemplo. Sim. É para ser mesmo uma experiência, né? Quando a gente fala da loja física, ela é tão importante no processo de tomada de decisão, né? Que não só mexe com toda a questão sensorial desse consumidor, como ele acaba decidindo ali dentro daquele espaço, né? Você falou da diferença entre projetos residenciais e comerciais. Eu nunca fiz projeto residencial, tá? Quando alguém fala para mim, mas você é bom em VM, aí eles confundem. Eles falam, você podia fazer minha casa, o dono das casas, dos projetos, fala, das lojas. Eu falo, não, eu não faço residência, não é para mim. Porque eu sinto que tem uma coisa do sonho, de quem vai morar numa determinada casa, que nem sempre eles sabem exatamente qual é esse sonho, como eles querem, como eles estão imaginando tudo aquilo. Você tem que traduzir demais. E quando você vai para o comercial, é o que você falou, é mais pragmático, né? Então você tem ali, de novo, a coisa de um sonho também, que o cara está sonhando com aquele espaço, com aquela loja, com aquela comunicação de marca naquele ponto, mas ele tem mais dados que dão um certo norte ali para a gente. E até tomar um cuidado para não ficar uma coisa muito pragmática e perder toda a coisa do poético, vamos dizer assim, com aquele do encantamento, com aquele espaço, né? Ficar muito... um equipamento que cabe 30 peças, um equipamento que cabe 50 peças, e esquecer do ambiente, né? Acho que isso é importante. Bom, um dos projetos que vocês fizeram que eu conheço é o projeto da Zissu, na loja de Pinheiros, que eu adoro, inclusive eu levo os alunos lá quando a gente está fazendo safari, imersões, andando pela cidade. É uma loja que está no radar, justamente pelo projeto. Como foi o processo criativo? Conta um pouquinho, como é que vocês chegaram naquela loja que eu adoro. Falando um pouco da Zissu, acho que ela é um caso bem interessante para a gente tratar, porque ela consolida um pouco daquilo que eu falei, né? Ela é uma marca relativamente nova aí no mercado, mas bem já consolidada, que vem para... não é simplesmente uma loja de colchão, mas é uma loja para uma marca que busca fazer com que as pessoas ressignifiquem a relação dela com o sono, né? E bom, esse tema específico do sono, do onírico, ela dá muita margem para a gente tratar desse assunto além do pragmatismo de questões funcionais, né? Sim. Quantos colchões vão caber, quantas camas no espaço.
Então, foi um desafio muito legal, assim. E pelo fato da marca ter um conceito muito bem amarrado, essa missão, né, esse objetivo e essa forma diferente de verbalizar, de expor isso para o consumidor, foi um desafio muito interessante, né? E a gente, nesse projeto, a gente fez em parceria com outro escritório, que é o Ateliê Pistache Ganache, que a gente... foi um trabalho muito colaborativo, assim, e foi muito legal, porque são dois escritórios totalmente diferentes. Eles um ateliê bem especializado nesse tipo de projeto, de varejo, de vitrine, principalmente, e nós com essa visão mais generalista da arquitetura como um todo, de uma forma holística, também projetos, uma questão técnica também, sim, mais aprofundada, então foi muito legal, foi algo que trabalhar junto com eles trouxe um equilíbrio assim, para esse projeto. E desde o início também a gente teve uma colaboração muito grande com a equipe da Zissu, assim, tanto com sócios quanto com alguns tomadores de decisão lá dentro, que estavam totalmente dispostos e confiantes a participar ativamente do processo, né? Do processo criativo. Estavam afim, né? Quando o cliente está afim de uma coisa diferente, é muito bom. Afim e depositando confiança no seu trabalho. Então, com isso a gente viu a abertura de propor um processo um pouco diferente do que a gente faz com outros projetos, né? Que é um método de sprint, que foi o que a gente desenvolveu para eles, é um método conhecido de design thinking, que é usado para uma série de coisas, em agências de publicidade, e a gente trouxe isso para a arquitetura, né? Então, é um processo, nada mais é que um processo de imersão, quase como um workshop. Nós, o pessoal do Pistache, o pessoal da Sul, se trancou dentro do nosso escritório aqui na República durante 3 dias, junto com a equipe da Zissu. E durante esses 3 dias, a gente, em primeiro lugar, se aprofundou tanto no tema, né, do sono, quanto na própria marca, nos produtos, na tecnologia que eles usam, tudo, assim. O primeiro dia foi um dia de imersão aí, em tudo que era relevante para a marca trazer. Então, cada sócio fez uma apresentação da parte que cuida e tal, e com isso a gente montou aí um arcabouço de informações que serviria de base depois para a criação do projeto, né? Mas aí nos outros dias, segundo e terceiro dia, tinha uma série de exercícios que a gente fazia com eles, que era de desenhar a jornada do cliente, desenhar uma coisa bem ainda distante do produto final da loja, mas justamente para a gente conseguir ir conhecendo melhor eles e extraindo certas informações e também conduzindo eles, junto com a gente, né, com a equipe de arquitetura, a tomar certas decisões para qual caminho a loja deveria seguir. Ao final desses 3 dias, a gente saiu com um conceito muito bem amarrado, que eles trabalham muito com o espaço entre, né, e o sono tem um pouco disso, né, aquele devaneio, aquele espaço entre estar acordado, entre dormir, então, contrastes, né, então, entre dormir e viver, que é meio que o slogan deles. Então, o conceito arquitetônico, ele vem muito disso. Obviamente que o primeiro lugar que esse conceito foi materializado foi na flagship deles, que é uma loja em Pinheiros, no Virgílio, que a gente reformou o imóvel inteiro e tal, mas as decisões e o conceito não podiam estar atrelados a esse imóvel. Isso seria um novo conceito da marca, que seria replicado aí dentro de um plano de expansão deles agressivo, então, para todas as novas lojas. Então, foi um processo muito rico, assim, a total disposição dos clientes, assim, foi fundamental. E aí esse método é um método que a gente, já tinha usado outras vezes, mas conseguiu consolidar ele nesse trabalho
e é um método que a gente tem usado aí para outros clientes, tanto corporativos quanto comerciais, dentro do escritório, né? E é um método muito eficiente, rápido e eficiente. Geralmente os clientes, por fazerem parte do processo, saem super satisfeitos e super acreditando naquilo que a gente está fazendo, né? Então não é um processo de convencimento em que o arquiteto fica tentando convencer. Mãos, né? Realmente eles fizeram parte daquilo e aquilo nasceu justamente porque eles estavam lá, né? Daquela forma. Então tem sido muito legal, assim. Eu acho interessante isso que você está falando, porque assim, é muito atual para o varejo o consumidor fazer parte do desenvolvimento do produto, seja customizando, seja falando o que gostariam de ver, seja, sei lá, através de um evento, alguma coisa que acontece na loja. Aí quando você traz esse processo, vai de encontro com o varejo. Mas normalmente, do que eu conheço, o varejista, assim, ele quer uma loja que é para ontem. Você falou, não, o processo é rápido. Mas aí quando você propõe para o cliente, tipo, 3 dias de imersão, para quem não tem a cabeça que tem o time da Zissu, certamente eles vão falar, não, mas como? 3 dias ainda para daí começar, né? Em 3 dias eles querem o conceito pronto. Porque, infelizmente, o varejo tem essa coisa da velocidade o tempo todo. O tempo todo tem que ser rápido, 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 rápido e efêmero. Rápido e efêmero. Mas que bom, vocês já estão conseguindo fazer isso. Por isso até que eu achei interessante você vir, para mostrar que é possível fazer super projetos, seguindo esse tipo de processo criativo, que é para mudar esse olhar de construção dos projetos, né, principalmente para varejo, que hoje não vejo muito. Normalmente é essa coisa da velocidade. Isso que você falou, que também faz parte do DNA da Zissu, né, que é o espaço entre, isso é um conceito japonês que eu já estudei algumas vezes, que no Japão eles chamam de Ma, não sei se vocês chegaram a ver isso, que é sempre um espaço entre o dentro e o fora, e aí algumas construções japonesas têm esse definido. Exato. E aí você falando, eu falei, mas é isso mesmo. Quando a gente chega na loja, tem aquela descompressão, né? Então, a própria... Vou pedir para a Gabi colocar aqui uns takes da fachada da loja para entender o que a gente está falando. Então tem aquele arco na entrada, né? E tem aquele espaço onde você pode tirar o calçado ou não, né? Então tem ali uma pausa, né? Você faz esse dentro e o fora para daí sim você seguir a jornada dentro da loja, né? Muito legal isso. Sim, entrando um pouco nessa questão do projeto, ele foi um projeto que, hoje em dia a experiência do consumidor é fundamental, né? Você tirar ele da casa dele para ele ir numa loja, precisa ser uma experiência que vá muito além do simplesmente olhar e comprar, né? Muitas vezes a tomada de decisão ou já está feita, já foi feita no online, ele vai no presencial para validar aquilo, ou muitas vezes ele está simplesmente passando na rua com outro objetivo, a loja de certa forma desperta uma curiosidade, ele entra e vai comprar no online. Então, no caso da Zissu específico, eles tinham isso muito claro desde o começo, né? Que é não tratar a jornada da online e offline como jornadas separadas. Então, justamente a loja veio para a arquitetura da loja veio para complementar uma jornada online e vice-versa. Então, ela tinha que ser, para a gente isso ficou muito claro desde o começo, que ela tinha que ser uma experiência imersiva, que fosse além do convencional, assim. Então, a loja tem essa membrana aí, formada por tubos, né, na cor coral lá, que é uma das cores da identidade da marca, e que ela extravasa o limite do imóvel, o limite da loja, e ela vai até a calçada buscar, entre aspas, esse transeunte, esse pedestre, né? Então, o papel da arquitetura ali era despertar a curiosidade. Despertar a curiosidade, falar o que tem ali, né? Sim. E aí, no primeiro momento, ainda que de fora a pessoa pode olhar pela vitrine, entender mais ou menos o que a loja oferece, né, e vende, mas o convite a entrar e viver a experiência. E é o que você falou, assim que a pessoa entra, ela já tem esse momento de descompressão, que é um momento de tirar o sapato, ali, colocar o propé, ou ficar de meia e circular, caírem, de certa forma, ela entrar num ambiente que
traz calma, conforto e tal, e circular na loja a partir disso, né? A partir um pouco, numa situação um pouco diferente do que ela estava na rua, com barulho, fumaça, é São Paulo. A cidade. Então, desde o começo, todo o projeto de arquitetura, todo o conceito arquitetônico foi desenhado a partir da jornada desse cliente. Então, desde o momento que ele está lá fora da loja, ou que ele já teve algum contato com a marca na internet, vai lá na loja com destino claro. E aí, tudo foi pensado do momento que ele chega, o que ele faz, com quem ele vai ser recebido. Então, lá eles têm um esquema que o suporte lá, os vendedores, né, eles são os mesmos vendedores que você vai comprar se você comprar no online. Eles trabalham dentro das lojas, é um ambiente de trabalho deles. Então, ele tem um suporte tecnológico lá, de TV, totens e tal, que dá esse suporte de informações para o cliente, mas mais importante que isso, ele recebe esse cliente e ele desenha uma jornada dentro da loja baseada nas vontades desse cliente. Então, por exemplo, falando de colchão, ela tem vários tipos de colchão, tanto em termos de preço quanto em termos de tecnologia, firmeza, benefício e tal. Então, a primeira coisa que esse cara faz, esse vendedor ou essa vendedora, ele estabelece uma relação de empatia com aquela pessoa, um pouco do que a gente faz no projeto de arquitetura, né? Estabelece uma relação de empatia e tenta absorver o máximo de informações para desenhar uma jornada dentro da loja ideal para aquele cliente, né? O tailor-made, né, que a gente chama, né? Então, cada pessoa que for lá vai ter uma experiência diferente. E aí, a loja tem toda essa membrana, tem o que você falou, a questão da compressão, descompressão, tudo baseado em contrastes, então é tudo um desenho cheio de curvas, um desenho fluido, que ao mesmo tempo gera uma sensação de conforto, de acolhimento e também faz essa associação. A loja em si tem também um horizonte ali, que a gente chama, né? Então, de uma linha para baixo, que é a linha do mezanino, ela tem a cor coral, toda essa estrutura, de uma linha para cima, ela é super limpa, claro, super clean, branco e tal, faz um pouco dessa ilusão da relação do dormir e do viver também, né? Esse contraste. Isso é muito legal. Outra coisa que eu acho muito interessante na Zissu, e tem muito a ver com os detalhes, isso que você está falando do canal online e do físico, então você no online você não fala com o robô, você fala com o mesmo vendedor que está na loja, e quando você chega na loja ele te conhece, então ele já falou com você, ele já tem algumas informações sobre você, o que é muito bom. Eles não servem café, servem chá, né, que eu falo do detalhe, né, tá, o café não combina com o sono, né, porque ele costuma tirar o sono, então é servido chá, é servido água saborizada, né. Tem uma cabine também, eu chamo de cabine, mas não sei se está certo, uma sala, um quarto onde você consegue controlar a luz e a música. Espaço Blue, né, que a gente chamava durante o processo, o ápice da experiência. É associado a um produto, que é o colchão Blue deles, que é um dos colchões com mais o colchão com mais tecnologia, enfim, e a gente precisava de um espaço exclusivo, dedicado a ele, que seria o ápice dessa experiência. Então, ali realmente é uma experiência imersiva. O cliente entra ali, tudo comandado por voz, pela Alexa. Aí você fala, Alexa, bom dia, ela abre a cortina, acende a luz, toca uma música animada, fala boa noite. A pessoa pode simular uma experiência do que seria dormir ali no colchão da Zissu, né? E a arquitetura vem para impulsionar essa experiência, né? Para criar ali um espaço, uma atmosfera propícia para a pessoa deitar no colchão, se sentir à vontade, e conseguir experimentar não só uma maciez, os predicados do colchão, mas ter uma experiência parecida com a experiência do sono que ela vai ter em casa. Como eu vou dormir nesse colchão, né? Você consegue viver isso. Quando eu indico para os alunos para visitarem a loja, e eu falo o nome da marca, muitos são de fora de São Paulo, e às vezes não conhecem e tal.
Ele falou, vende o quê? Eu falei, vende o sono. Mas como? Eu falei, vai lá que vocês vão descobrir, né? Porque não é a coisa da venda do colchão em si, né? O colchão é um meio para vender uma experiência, para vender um benefício, o que é interessante nos projetos de varejo, que é não só vender, eu falo produto-preço, né? Não é produto-preço, né? Porque colchão vende um monte de lugar, talvez não com a tecnologia da Zissu, mas enfim, você tem colchões por aí, um monte de lugar. O mesmo para moda, né? Camisa vende em tudo que é lugar, mas por que o cliente compra a sua camisa? Por que ele prefere a sua marca? Por que ele quer viver com o seu produto? Né? É justamente pela experiência, por tudo que a marca traz, né? Atrelada a essa conexão, a essa troca, né? E até na construção de comunidade, que é o caso da Zissu. Né? Tem muitos influenciadores e pessoas que estão ligadas à marca e vão criando uma comunidade sobre o dormir bem, dormir melhor. É legal. A gente o que as pessoas estão buscando, consciente ou inconscientemente, é bem-estar e qualidade de vida, seja seja o que for que ela estiver comprando. Então, no caso da Zissu, isso está muito ligado com o conceito da marca, com o que eles vendem, que não é só colchão também, tem produtos associados, mas sempre com o tema do sono. Então, que no fundo também não deixa de ser saúde. Sim. Então, a gente quer viver mais e melhor, né? É muito isso. Bom, tem uma coisa que às vezes emperra no varejo, que é a construção de um projeto mais conceitual, que é o caso desse projeto que a gente está falando, e ao mesmo tempo ele ser escalável. Né? Porque normalmente em projetos conceituais a materialidade dedica um pouco mais de investimento, o próprio formato, enfim, às vezes usa um material muito específico que não encontra em qualquer lugar e tal. Como é que vocês administram isso, de ter projetos conceituais e ao mesmo tempo escalável? Eu acho que a arquitetura tem que ser, não pode ser um empecilho para o crescimento da marca, para o plano de expansão, para nada disso, muito pelo contrário. Ela tem que impulsionar a marca e fomentar esse processo de expansão, quando for o caso, né? Obviamente, e para isso, bom, primeiro acho que é fundamental a marca em si ter um conceito forte, né? Senão dificulta o trabalho do arquiteto também. Total. Mas eu acho que hoje em dia as marcas trabalham muito em cima disso, tentam expor isso de várias formas, né, para o consumidor, e acho que a arquitetura ela acaba sendo um meio, né, para ajudar nesse processo. Isso. Então, obviamente, a gente busca aí no processo de criação ter uma solução, um conceito forte, um conceito que, obviamente, numa flagship, como é o caso da Zissu, isso vai ficar muito mais evidente, muito mais claro, né? A experiência como um todo é muito mais completa, vamos dizer assim. Mas esse conceito ele tem que estar associado a questões funcionais, questões construtivas, e que ele possa ser aplicado a todo tipo de imóvel, né? Um imóvel de rua, uma loja de shopping, maiores, menores, pontos maiores, uma pop-up, uma coisa efêmera, né? Como você estava citando. Então, mas a gente pensa assim, não só em projetos para varejo, mas em qualquer projeto, se o conceito é forte o suficiente, se o partido, vamos dizer, falando o termo arquitetônico, se o partido for forte o suficiente, ele não precisa depender de acabamentos ultra rebuscados, soluções específicas, às vezes com um simples gesto ali, um desenho, uma solução em planta, ou você consegue traduzir aqueles conceitos da marca e deixar aquilo evidente, né? Como eu falei, na flagship isso vai ficar muito mais evidente na experiência. Sim, que até o objetivo até em termos de investimento, uma loja que investem muito mais na construção dela, mas nada impede que esse conceito seja replicado
ainda que parcialmente ou numa forma mais simplificada. Mas sem perder a essência da marca, né? Eu acho que esse é o mais importante. Exato. E eu acho que o desafio do arquiteto é fazer isso de uma forma não literal, né? Porque é muito fácil você ficar espalhando o logo da marca, ficar espalhando um monte enfim, lettering, um monte de coisa. Mas no nosso caso a gente sempre tenta traduzir esses conceitos e valores em espaço, de fato, em atmosfera. Então, esse eu acho que é o principal desafio, assim, nosso como arquiteto, como fazer isso de uma forma sutil, mas ao mesmo tempo que a pessoa, ao entrar ali, ela sinta aquilo que a marca quer transmitir, né? Seja com o cheiro, seja com o aspecto visual, seja com uma cor, uma textura. Exato. Então, a arquitetura, a luz, né? Ela trabalha com todos os sentidos, né? A gente sempre tenta pensar em todos esses aspectos antes de fechar o conceito que vai. Eu falo que projeto bom é aquele que o cliente percebe a marca sem ver a logo. Exato. Então, quando o cliente bate o olho, identifica a loja, a marca, sem ter visto a logo, eu acho que esses são os melhores projetos. Então, significa que você realmente trouxe ícones marcantes para o cliente identificar de que espaço se trata, né? De que espaço é aquele. Isso é muito bom. Bom, a gente está falando aqui bastante da Zissu, que é um projeto que eu conheci de vocês, mas vocês têm outros projetos. Fez uma joalheria há pouco, que você comentou. A gente fez, né? A gente a gente faz todo tipo de projeto, mas de varejo a gente tem um carinho especial, não só varejo, mas clientes corporativos. É uma tratativa diferente, são desafios diferentes. Aquele objetivo que a gente tinha lá atrás, quando a gente fundou o escritório, de não ter tédio, entre aspas, de eu só faço casa, só faço isso. E, cara, trabalhar com marca é um desafio muito legal, assim, pra gente. A gente gosta bastante. Inclusive, é uma área que cada vez mais a gente está alavancando lá no escritório, então uma área que está crescendo, justamente por ser uma vontade nossa, também por questões estratégicas, são clientes mais recorrentes, enfim, é interessante para a gente em todos os sentidos. E ao longo desses 10 anos a gente teve algumas oportunidades, sim, de trabalhar com marcas, desde fugindo um pouco do varejo, desde restaurantes, a gente já fez alguns. Que é desafiador também. É desafiador também, é uma experiência sensorial. Total. Que a gente estava fazendo, né? Mais recentemente a gente inaugurou a Galeria André Colli, que é um ateliê de joias, uma loja de joias ali aqui perto da Faria Lima, em São Paulo. A gente já atendeu grandes marcas também, como o exemplo da ReHap, que foi uma exposição parecida da Zissu. A gente estavam com o plano de criar a ReHap Baby, que era uma marca exclusivamente para bebês, para mães gestantes e tal. E a gente teve que criar um padrão arquitetônico. Todo um conceito voltado. Disso, a partir de um processo de design sprint também. Putz, é sempre um desafio. Obviamente, cada empresa, assim como cada cliente, tem sua particularidade, tem suas dinâmicas. Mas é nosso papel como arquitetos conduzir esse processo, conseguir extrair o melhor desses clientes em termos de informações que a gente precisa, né, para realizar o projeto. E o desafio, no fundo, é sempre o mesmo, aquilo que a gente estava falando, traduzir conceitos de marca, materializar isso, transformar isso em espacialidade e de forma não literal, né, que a gente sempre busca. Gerar experiência. Isso. Quais os próximos passos da Vaga Arquitetura, pode dizer? Né? Estamos completando aí esses 10 anos, foram 10 anos muito gratificantes para nós, porque aqueles objetivos que a gente tinha lá no passado, de ter uma atuação abrangente, de ter uma visão holística sobre o papel do arquiteto, isso obviamente através de projetos diferentes, desde a escala do urbanismo, em bairros inteiros, até a escala do objeto. A gente recentemente lançou aí uma linha de
uma linha de design, nosso plano é também alavancar essa área lá dentro, porque arquitetura e design estão conectados, né? Totalmente conectados. A gente gosta também de trabalhar na escala do objeto. Então, foram 10 anos aí, tem sido bem legais, bem gratificantes. Muito bom. E a gente tá investindo aí em crescer, não só a área de varejo, né, para clientes PJ, que eu comentei, mas também para projetos de interiores, né? A gente sempre foi um escritório que a vida vai te direcionando, né, e vai te caminhando. Então a gente nasceu assim, fez um pouco do caminho contrário que geralmente os escritórios fazem. A gente começou a fazer muita coisa do zero, tanto empreendimentos imobiliários, desde Minha Casa Minha Vida até Alto Padrão, casas tanto em São Paulo quanto fora de São Paulo, reformas. E a gente está animado aí para os próximos 10 anos e querendo conseguir contribuir cada vez mais, né? No fundo, independente do tipo, da natureza do projeto, a gente está criando ali um lugar que vai ser palco para a vida das pessoas, que tem o poder de gerar bem-estar, qualidade de vida, momentos memoráveis, melhorar a cidade do ponto de vista da escala urbana. Então, cada desafio para a gente, cada projeto é tratado como um desafio diferente. A gente não é aquele escritório que tem uma estética, uma cara pré-concebida e tenta empurrar isso goela abaixo de todos os clientes. A gente realmente tem esse processo de empatia, não só para marcas, como eu mencionei, através da ferramenta do processo do Design Sprint, mas também para os clientes residenciais, de gerar desde o começo essa relação de empatia, trazer o cliente para dentro do processo, a gente conseguir fazer algo que faça sentido para ele e conduzir esse processo de forma eficiente, né, com rigor técnico, até desde a concepção, da parte de criação, até passando pelas fases de desenvolvimento e, no fundo, a consolidação, concretização de tudo, que é a obra, a obra construída. Então, a gente busca se envolver em todas essas etapas para ter o melhor resultado. Muito bom. Parabéns. É nobre e significativo quando a gente pensa projetos com esse olhar que vocês têm. Muito bom, que vem os próximos 10 anos, então. Já estão aí. Criativo vocês são, trabalham super bem e tem uma pessoa da área de comunicação, a Nelly, que é maravilhosa. Então, vocês estão com grandes chances de fazerem grandes projetos aí, que ela é demais. Pedro, muito obrigado pela presença. Para quem quiser contratar vocês, já a hora da propaganda agora. Já fala o site, já fala tudo aí. Bom, a gente está no Instagram como vaga.arquitetura, vaga VAGA, e nosso site é vaga.arq, de arquitetura.br. É só chamar lá por WhatsApp, estamos disponíveis. Que bora fazer projeto, isso aí. Muito obrigado pela presença. Obrigado a você também. Não esquece de compartilhar, comentar e começar a seguir aí na sua plataforma preferida, seja no YouTube, no Spotify ou aqui mesmo pelo Instagram, e conversar um pouco mais com a gente. E na próxima semana, mais um convidado especial em outro episódio do Happy Hour Vitrine.